A história do Brasil tem um capítulo que é, nossa, único nas Américas. É a história de uma corte real europeia que literalmente fez as malas, cruzou o Oceano Atlântico e se instalou na sua própria colônia. E essa jornada sem precedentes não só salvou uma monarquia, como também deu origem a um império e, no fim das contas, moldou uma nação inteira. E isso tudo já nos leva a uma pergunta que é, no mínimo, intrigante. Quando se ouve falar hoje em dia sobre príncipes e princesas brasileiros, soa até meio estranho, né? Uma república com família real. Para a gente entender como é que descendentes de um império existem num país presidencialista, a gente precisa voltar no tempo. Bem naquele momento em que a história do Brasil mudou de rumo, para sempre. Imagina só, por 300 anos, o Brasil foi uma colônia. Uma terra imensa, cheia de riquezas, mas governada de longe, lá de Portugal. O poder todo estava em Lisboa. E o Brasil, bom, era a periferia. Só que um evento lá na Europa estava prestes a virar esse jogo de cabeça para baixo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Por séculos, o ritmo da vida colonial foi mais ou menos o mesmo, sem grandes mudanças. Mas aí, em 1808, acontece uma ruptura. E que ruptura! Não era só um governador novo que estava chegando, não. Era toda a estrutura de poder do Império Português que desembarcava nas nossas costas. E o culpado por essa virada de mesa toda? Ninguém menos que Napoleão Bonaparte. As tropas dele estavam marchando sobre Portugal e o regente, Dom João VI, teve que tomar uma decisão assim, super audaciosa. Em vez de se render ou ser capturado, ele colocou a corte inteira, imagina milhares de nobres, funcionários, tesouros, em navios e zarpou para a colônia mais valiosa, o Brasil. Da noite para o dia, o Rio de Janeiro virou a nova capital do Império Português. E o impacto disso foi assim imediato. A chegada da corte foi um verdadeiro catalisador para uma modernização que nunca se tinha visto. Os portos foram abertos para o mundo, o primeiro banco do país foi fundado, começaram a surgir universidades, jornais. De repente, a colônia não era mais só uma colônia, era o coração pulsante de um império global. Essa transformação toda deu o pontapé inicial para uma evolução política super rápida. O Brasil, agora no centro de tudo, começou a criar uma identidade e uma autonomia que depois seria impossível de voltar atrás. E o processo foi, olha, incrivelmente rápido. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de reino, de igual para igual com Portugal, só que quando a corte tentou voltar para Lisboa e rebaixar o Brasil de volta a ser colônia, aí já era tarde. A semente da independência já estava plantada, e em 1822, o filho de Dom João VI, o príncipe regente Dom Pedro, declarou a independência às margens do rio Ipiranga. E com a independência, nascia o Império do Brasil. Um período de 67 anos que seria definido pelos seus dois únicos monarcas, Dom Pedro I e o filho dele, Dom Pedro II. E eles eram figuras muito diferentes, quase como água e vinho. Dom Pedro I foi o fundador, aquele cara impetuoso que garantiu a independência, mas o reinado dele foi bem turbulento e curto. Acabou com ele abdicando em 1831. Já o filho, Dom Pedro II, assumiu o trono ainda bem jovem e deu ao país um período longo, de quase 50 anos, de uma notável estabilidade e muito crescimento. O reinado de Dom Pedro II é muitas vezes visto como uma era de ouro, sabe? Com a cultura florescendo, progresso econômico, mas essa estabilidade toda escondia umas contradições bem profundas. Por exemplo, a escravidão continuava existindo. Além disso, o país enfrentou conflitos pesados, como a Guerra do Paraguai, e havia uma pressão cada vez maior por mais participação política da população. Apesar dessa longa estabilidade, o fim do Império viria de forma bem rápida, quase de repente, encerrando um capítulo fundamental da nossa história. O ano é 1889. Apenas um ano antes, em 88, a escravidão tinha sido finalmente abolida. Isso acabou tirando um dos pilares de apoio que a monarquia tinha, principalmente entre elite e dona de terras. O cenário, então, estava todo montado para uma grande mudança. E aí, no dia 15 de novembro, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca simplesmente depôs Dom Pedro II. Sem grande apoio popular para se manter e sem muita resistência, a monarquia chegou ao fim. O imperador e sua família foram obrigados a partir para o exílio na Europa e o Brasil foi proclamado uma república. Mas e aí, o que aconteceu com a família real depois do exílio? Engana-se quem pensa que a história deles acabou em 1889. Na verdade, ela só se transformou. Os descendentes de Dom Pedro II continuam existindo e eles formam o que a gente chama de família imperial brasileira. Hoje são representados por figuras como Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Eles não têm poder político nenhum, claro, mas mantêm uma certa relevância simbólica e cultural,
como uma conexão viva com o passado imperial do país. Certo, o império acabou, a família foi exilada, mas será que a ideia de uma restauração da monarquia desapareceu para sempre? Ou será que teve algum momento em que a história poderia ter tomado um outro rumo? E a resposta para essa pergunta está bem clara aqui. Em 1993, o povo brasileiro foi chamado para votar e decidir a forma de governo. A questão era simples: o Brasil deveria continuar como uma república ou deveria restaurar a monarquia? Bom, o resultado foi decisivo. Uma maioria esmagadora votou para continuar na república. Mas olha só, mesmo com a escolha pela república, o legado daqueles 67 anos de império é inegável, é profundo. Muitas das principais instituições do Brasil de hoje, de bancos a universidades, nasceram naquela época. A própria estrutura do governo e boa parte da nossa identidade cultural foram moldadas durante a monarquia. E aqui a gente consegue ver a jornada completa, né? De uma colônia distante para um Reino Unido, depois para um império independente e, finalmente, para a república que a gente conhece hoje. Cada um desses estágios foi uma peça-chave na construção do Brasil. E assim a gente responde a nossa pergunta lá do início. O Brasil tem uma família real hoje porque a sua história inclui um império que nasceu de uma forma muito única, com uma corte europeia inteira se mudando para cá. Eles não têm coroa, não têm poder, mas servem como um lembrete vivo desse período. E isso nos deixa com uma última reflexão. Qual é o papel do passado, mesmo de coisas que não existem mais, na identidade e no futuro de uma nação? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.